Marcos capítulo de número 15. Evangelho de Marcos, capítulo de número 15. Eu quero ler só um versículo desse texto. Versículo de número 39 diz assim: E o centurião, que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirava, disse: Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Curve a sua cabeça. Eterno, Tu és o Senhor dos senhores. A Ti eu dou a honra e a glória nesta noite. Fala aos nossos corações. Usa os meus lábios, Deus, para falar aquilo que Tu queres que nós ouçamos. Que os meus ouvidos, Senhor, estejam atentos àquilo que Tu queres falar, Pai. Que os meus olhos possam enxergar, Senhor, a Tua vontade nesta noite. Aonde houver um coração nesta noite, Senhor, que precisa ouvir esta palavra, alcança com esta palavra. Porque somente a Ti, Senhor, eu dou a honra, ó Eterno, a glória e o louvor para sempre. E você pode dizer amém. Tome assento por bondade. Evangelho de Marcos, capítulo 15. Quem está visitando aqui a igreja, vou dando uma dica, mantenha aberta aí o texto. Pastor, não tem Bíblia. Se estiver perto de alguém que não tem Bíblia aí, você é um crente, provavelmente, ofereça para que essa pessoa acompanhe aquilo que a gente vai falar nessa noite. Porque esse capítulo 15, ele fala da crucificação de Cristo. E há inúmeras lições nesse capítulo. Há maravilhas das quais eu não tenho tempo e espaço para falar em uma hora, descritas apenas neste capítulo 15. Eu poderia, talvez em algumas semanas, verso a verso, mostrar a vocês a profundidade do que o menor dos evangelhos relata na crucificação de Cristo. Diga-se de passagem, Marcos, o evangelista, que por inspiração do seu tutor, apóstolo Pedro, escreveu este evangelho, que diga de passagem, mas ainda é o livro mais antigo do Novo Testamento, é o primeiro evangelho escrito, o evangelho de Marcos, foi escrito por alguém que não era apóstolo, porque Marcos não foi apóstolo de Cristo, ele foi um pupilo de um apóstolo de Cristo chamado Pedro. Então tudo que Marcos escreveu de forma muito resumida, porque ouviu do seu então tutor, do seu então rabino ou pastor da época, que era o apóstolo Pedro. Mas ele fala de algumas coisas no capítulo 15 que só ele fala, ninguém fala. Lucas, que também não era apóstolo, mas foi um evangelista que escreveu um dos 4 evangelhos. Ele é rico. Por ser talvez médico na época, ele é rico em detalhes na crucificação de Cristo. Mas ele não conseguiu apontar uma coisa que me chamou a atenção hoje. Porque eu já li e reli esse texto inúmeras vezes. E como eu disse, a Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento. Quantas vezes você lê e relê de novo, e quando você achar que já consegue dominar ela, você pode ter certeza que agora que você não vai saber nada, como zerou. Porque é um conhecimento inesgotável que tem nesse livro. Não é à toa que nós afirmamos que ele é inspirado por Deus. A despeito de ser escrito por homens falhos como eu e você, mas por trás ou por dentro, vamos colocar assim, daquelas vidas que escreviam esse livro chamado Bíblia, havia um Deus que foi juntando esse quebra-cabeça e chegou até nós, esse conjunto de 66 livros para aqueles que são evangélicos e 73 para os que são então católicos.
E esse verso eu estava de manhã, nas minhas lutas. Quem vive aí uma luta aí, diz aí glória a Deus. Pastor, o que o senhor quer dizer viver na sua... Tem dias que você está brigando com você mesmo, brigando com a sua carne. Sua carne está dizendo assim, faça isso. Seu espírito está dizendo assim, não, não faça isso. Quem já vivenciou isso aqui? É difícil ou não é? Tem dia que essa parada, ela é mais forte do que o comum. Tem dia que esse negócio é um negócio mais difícil ainda. E não é porque a tentação seja grande, é porque o problema às vezes é tão grande, que a tua carne chega e diz assim, a solução é moleza, ó, resolve assim. E o teu espírito diz para ti, não é assim. No reino de Deus não se resolve nada assim. E eu dentro do carro, na porta aqui da ainda empresa que eu trabalho, eu abro a Bíblia como alguém que quer ler um pouco para alimentar o espírito. E resolvo abrir em Marcos capítulo 15. Fui diretamente para o capítulo 15. Senti o desejo de ler o capítulo 15 de Marcos. Você já acordou um dia, ou já caminhou algum dia, ou estava em algum lugar e de repente vem na tua cabeça um capítulo da Bíblia que talvez tu já tenha lido ou não, e tu abre para ler, para ver o que tem nesse negócio, e às vezes tu já conhece de cor e salteado, mas você resolve ler já ou não? Já acontece esse negócio. A gente atribui isso ao Espírito de Deus. Então eu comecei a ler e vim lá do versículo 1, eu disse, meu Deus, crucificação de Cristo. Nada melhor do que quando você está passando um problema bem difícil, Deus te inspirar a ler sobre crucificação, sobre dor, né? Sobre luta, sobre ser lá, colocado injustamente no madeiro. Não tem coisa melhor do que Deus falar com você. Porque Deus tem uma maneira diferente de falar com a gente. É por isso que eu disse uma vez para o meu amigo Gabriel, que está aqui presente, disse, Gabriel, o dia que Deus fala com a gente saca, é Ele. Isso aqui é coisa, não, isso aqui não é minha mente, isso aqui não é coisa do meu coração, isso aqui não é coisa de profeta, isso aqui não é profecia, não, isso aqui é uma coisa que vem dele. Eu nunca senti isso, só pode ser Ele. Já sentiu isso? Alguém aqui? Diga, já sentiu, a glória a Deus. Então tem gente aqui que sabe do que eu estou falando. E aí eu vou lendo. Quando chego no 39, eu me assusto com o texto. Por quê? Porque o versículo 39 que eu li, abrindo esta mensagem, cujo tema é quem Jesus é para você. Você já parou para responder a você mesmo? Quem que Jesus é para ti? Ou o que Ele é para ti? Tem gente que vai dizer assim, Ele é Deus. Tem gente que vai dizer, Ele é uma fábula inventada pelo Império Romano. Tem gente que vai dizer que Ele é o Machia, o Messias. Tem gente que vai dizer que Ele é o profeta. Para os muçulmanos, Jesus foi um profeta, e um grande profeta. Tão grande que é mais citado no Corão do que o próprio Maomé. Doidice, né, gente? Eu fico pensando, como é que os muçulmanos não se ligam numa parada dessa? O livro deles fala mais de Jesus do que do próprio Maomé. E os caras não se tocam que tem alguma parada errada. O livro já é escrito 600 anos depois de Cristo. É uma cópia fidedigna daquilo que nós conhecemos como Antigo Testamento. Cita nome das pessoas que estão em livros escritos 400, 500, 600 anos antes de Cristo. E alguém ainda não para se tocar que isso é uma farsa. Mas deixando os muçulmanos um pouquinho aqui de lado, que eu não vou aqui proselitar com eles nesta noite, meu intuito é saber quem é Jesus para mim. Porque quando eu li esse verso aqui, foi essa pergunta que o Espírito de Deus fez a mim. Quando eu estava lendo, Josemi, o texto no versículo 39, a Bíblia diz, e o centurião que estava de frente dele, o centurião estava olhando para Jesus dando o brado, Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Dá o último respirar, lá naquela cruz, que eu chamo de madeiro, lá naquele madeiro. A Bíblia diz que quando o centurião olha para ele,
Ele, rapaz, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Quando eu parei e vi isso aqui, eu disse, meu Deus do céu, esse cara é romano, adorador de Plutão, do deus Sol, da deusa Vênus. E como naquela época o Império Romano já estava helenizado, que havia absorvido a cultura grega, ainda tinha aquele panteão de deuses gregos, dos quais os romanos também passaram a cultuar. Então eu fiquei pensando, meu Deus do céu, esse cara teve uma sacada que não pode ser humana. Esse cara viu o que ninguém viu, e você vai ver isso. Capítulo 15 de Marcos, para quem ainda não está aberto, mantenha aberto. A Bíblia fala no capítulo 15 de Marcos, no verso 29, que havia um monte de gente ali. Olha só uma coisa curiosa, porque as pessoas que estavam ali, elas estavam vendo Jesus sendo crucificado e desdenhavam dele. Olha o que diz o verso 29 deste capítulo. E os que passavam, blasfemavam nele, meneando suas cabeças e dizendo, ah, tu que derrubas o templo e em 3 dias o edificas, salva a ti mesmo e desce da cruz. Da mesma maneira também os principais dos sacerdotes, com os escribas, diziam uns para os outros, zombando, salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desce agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. Olhe para cá. Estou falando que Marcos fala o que ninguém diz. Jesus está sendo crucificado por minha causa e por sua causa. Por causa daquele bando de camarada que estava ali. E sabe o que a Bíblia diz? Que quem estava passando, porque naquela época, infelizmente, que se você for a Israel hoje, eles vão te levar primeiro no lugar errado, onde eles afirmam que Jesus foi crucificado. A gente já começa logo sabendo de uma... Você chega em Jerusalém, tem um negócio que é uma... Vou dizer assim, eu sei falar muito bem, irmãos, mas eu gosto de falar no populacho, porque aí quem está lá no nível baixo entende, ok? E quem está aqui em cima vai entender, mesmo que soe no ouvido um pouco doloroso às vezes, mas o ruído das palavras. Olha só a sacada, você chega em Jerusalém, aí você diz assim, eu quero ir no local aonde Jesus morreu e aonde ele foi sepultado. Aí o guia, contratado, capacitado e instruído, lhe pergunta, você é de qual religião? Se você diz, olha, eu sou católico, ele diz, o caminho é por aqui, vamos, vou levar você. Aí ele leva você no Santo Sepulcro. Você olha lá, olha, milhares de pessoas beijando, chorando. Foi aqui, olha onde ele estava um dia. Agora eu vou te levar onde ele foi sepultado. Aí anda mais um caminho, olha onde ele estava sepultado. Onde ele ressuscitou. E chora para cá. E quem sente as emoções. Quem chora, ai, eu estou aqui. Vou desmaiar aqui porque eu estou sentindo que ele está aqui. Católico. Mas se o guia pergunta para você, você qual é a sua religião? Ele diz, eu sou evangélico. Ele diz, o caminho é por aqui, é outro. Aí ele leva no Garden Tomb, que é o jardim da tumba. Aí ele diz, olha aqui no jardim da tumba, olha onde Jesus estava sendo crucificado, ali é o Gólgota. Meu Deus, eu consigo visualizar isso. Que cena terrível. Não, calma, eu vou levar agora você aonde Jesus ressuscitou. Ele te leva dentro de uma caverna cavada. E você entra e lá está em inglês escrito, ele não está aqui, ele já ressuscitou na porta.
Aí você entra, e entra um de cada vez, porque cada um tem que sentir aquele negócio. As pessoas saem de lá. Jesus, ele estava aqui. Os evangélicos, nós, protestantes. Aí se você diz assim, cara, eu sou ateu. Tu é ateu? Mas tu é um ateu estudante, ou tu só é ateu à toa? Porque tem um ateu à toa, né, cara? Não crê em nada porque é à toa. Mas tem ateu que é ateu que estuda, que não vai na onda da religião, que o cara está preparado. Cara, eu sou estudante. Então eu vou te levar aonde ninguém pode ir. Aí ele vai te ensinar a história verdadeira, aonde de fato Jesus estava sendo crucificado. O local diz que as pessoas passavam e faziam assim com a cabeça, ó. Coitado, isso é quem disse que era o Filho de Deus. Era uma passagem. Nenhum dos dois locais que você for a Jerusalém hoje é o local onde Jesus morreu e ressuscitou. Tudo jogada turística. Quem foi comigo, eu não sei se alguém da igreja que já foi, que está aqui agora, mas os que foram comigo, quando voltam de lá, voltam revoltados. Porque quando a gente chega lá, eu já vou logo dizendo para o guia dentro do ônibus, ó, nada de desdobro, nada de migué. Fala a verdade para a galera. Não, vocês são evangélicos, eu vou falar a verdade, vamos fazer. Não, meu querido, aqui não só tem evangélicos não, aqui tem gente que lê, que estuda. Não é gente que parou para ir na onda da religião, é gente que foi buscar informação na fonte. Opa, então vamos entender. O local aonde Jesus ficava, ou onde ele foi crucificado, fica muito próximo do que hoje nós conhecemos lá como Monte das Oliveiras, muito próximo mesmo, que era uma antiga entrada de acesso onde existia uma ponte, que hoje não existe mais, passa-se uma rua na frente dela, existia uma ponte entre a entrada do templo e o local onde se fazia o sacrifício da vaca vermelha, que está escrito no Antigo Testamento. Isso aqui para quem estuda está entendendo isso aqui, para quem nunca leu Bíblia e é crente está dando um nó na cabeça, mas para quem é crente que lê Bíblia está dizendo, estou acompanhando, o pastor pode ir. Aí lá, nesse local, aonde se fazia o sacrifício, se matava e levava-se para o templo, para oferecer a Deus, se derramava o sangue lá no altar. Roma, ao tomar posse daquela região, tomou posse de um local que era do povo judaico, do povo judeu, e ao colocar suas regras, impôs que no local onde eles sacrificavam antigamente a vaca chamada vaca vermelha, iria acontecer os sacrifícios daqueles que eram considerados criminosos pelo Império Romano. Então, para que você tenha uma noção do que eu estou falando geograficamente, o templo está aqui atrás, e existe uma rua que leva até a porta do templo, e aqui onde eu estou, seria mais ou menos o local onde a crucificação estava acontecendo. Era uma entrada para a cidade de Jerusalém. As pessoas passavam ao entrar na cidade e passavam ao sair. Por isso que eles, a Bíblia diz que os que passavam blasfemavam, tiravam onda de Jesus. Era uma passagem, todo mundo passava por ali, todo mundo ia. Não é o local onde a gente vai hoje, que nem acessibilidade tinha na época. E pior do que a ignorância protestante em criar uma situação turística para atender às nossas necessidades religiosas, é a Igreja Católica afirmar que Jesus havia morrido e ressuscitado dentro daquilo que antigamente era a cidade de Jerusalém. Sabedores eles que na época de Cristo nenhum judeu podia ser sepultado dentro da cidade. O cemitério é fora, querido. Isso está na lei de Moisés. Ninguém pode ser enterrado dentro da cidade.
Mas na igreja católica que você vai lá e leva, e por ela é levado onde Jesus morreu e ressuscitou, você vai chegar lá e vai ver dentro da cidade o local onde ele foi sepultado. E você pergunta: mas vem cá, me explica aqui uma coisa, me tira uma dúvida. Jesus foi sepultado aqui dentro da cidade de Jerusalém, mas não é fora? Não. Aí eles te dão aquela explicação maravilhosa, que para os ignorantes entra, que é uma beleza, entra como uma colher de chá. Mas para um teólogo, os caras ficam dançando e ficam queimando em brasa, porque a gente faz 2, 3 perguntas. Não é porque a muralha fazia uma curva, e aí ela vinha justamente, fazia a curva, justamente no ponto onde Jesus foi. É mesmo? Mas hoje as muralhas que estão lá, elas, só esse pedaço que Jesus estava morto e ressuscitado, e aonde ele foi lá sepultado, não sobrou as muralhas. O resto da cidade inteirinha acharam as muralhas, mas a de Jesus não. Não, mas não é assim. Quem é o Senhor? Eu digo: eu sou um ninguém, mas um ninguém que estuda. Por isso que eu digo: estude isso. Essa é uma fonte de sabedoria inesgotável. Aqui você encontra paz para a sua alma, paz para o seu corpo e paz para o seu espírito. Esse cara, ele teve uma visão, um vislumbre, um feeling que muita gente não teve. Passaram multidões olhando para Jesus e ninguém viu nele o Filho de Deus. Não se contentando, passaram-se a classe sacerdotal, e diz a Bíblia, os principais sacerdotes dos seus 70, os top, passaram por lá. Ah, olha lá o Jesusão lá, tu não era o Filho de Deus, rapaz, desce daí. Não se contentando, passaram-se os escribas, aqueles que escreviam o que você e eu temos como Bíblia. Um escriba era uma pessoa selecionada a dedo e que tinha uma responsabilidade espiritual tremenda, que era de escrever, ou reescrever, ou refazer, ou copiar as Sagradas Escrituras. Eles eram de um alto nível em Jerusalém. Passaram e viram: esse cara aí que é o Filho de Deus? Isso nunca. E diz a Bíblia que eles zombavam dele. Volte para o versículo 16, porque isso aqui me chocou. Antes de levarem Jesus para ser crucificado, olhe para mim, centurião, chefe de 100. É um comandante de 100 pessoas. Era um líder de 100 soldados. Os soldados desse centurião, olha o que acontece. Presta atenção, que eu ainda nem saí da introdução. Marcos capítulo de número 15, verso 16, diz assim: e os soldados levaram para dentro da sala, que é a de audiência, e convocaram toda a corte. Vestiram-no Jesus de púrpura, teceram uma coroa de espinho e lhe puseram na cabeça, e começaram a saudá-lo, desdenhando, dizendo: salve, rei dos judeus. Feriram na cabeça com cana. Ei, olha para cá. Cana era uma vara de medir. Engenheiros da época utilizavam aquilo. Eles pegavam esta vara de medir e batiam na cabeça de Jesus assim: pá, salve, rei dos judeus. Pá, salve, grande Jesus. E cada vez que se batia, aqueles espinhos, que tinham aproximadamente esse tamanho, eles vinham sendo empurrados e rasgavam mais ainda. Os soldados fizeram isso com Cristo. Os soldados cujo líder era este centurião. Escute, vamos lá. O centurião estava lá, olhando toda a graça. Versículo 18. E começaram a saudá-lo, dizendo: salve, rei dos judeus. Feriram-lhe a cabeça com uma cana, cuspiram nele. Olhe para cá, querido. Quando eu era novo, eu fui um cara muito briguento.
Eu tenho um colega que se converteu comigo que chama Binho, Fabinho. Eu chamo ele de Binho Narigudo. A gente cresceu junto. Fizemos muita coisa errada no mundo juntos também. Então ele andava comigo e eu brigava muito. Mais do que você pode imaginar. Eu brigava todos os dias. Se eu não brigava na escola, eu brigava na rua. Mas eu sempre brigava, sempre na quitanda, onde for, onde eu estivesse, tinha alguma briga. Às vezes eu brigava porque era uma briga dos outros, eu estava passando e eu me meti para brigar também. Era daí para lá, era Deus me livre mesmo. E aí tinha uma brincadeira, quando alguém queria ver briga, o pessoal falava assim: Jack, vem cá. Esse cara aqui disse que tu é otário. Que é, pá? Chamou de quê? Cospe aqui. Primeiro que cuspir aqui. Alguém já, os mais velhos acho que lembram já? Lembra disso, Wilson? Lembra disso? Robson, lembra? Quem cuspia aqui primeiro é o homem. Imagina quem cuspia primeiro. Aí ele tirava a mão para pegar no rosto do outro. E aí a briga começava. Porque era uma forma de humilhação com o adversário. Gente, pegaram Jesus, que não chegou dizendo que era o Filho de Deus, e nem que era o Rei dos Judeus. Capítulo 15 diz que Pilatos questionou Jesus: és tu o Rei dos Judeus? Jesus diz assim: tu que está dizendo isso. Mas eles estão te chamando, dizendo que tu te afirmou Rei dos Judeus. Aí Pilatos olha para aquela turba de pessoas querendo matar Jesus, todas incendiadas pelo movimento religioso da época, pelos sacerdotes. Religião é uma praga, irmão. Religião é uma praga que existe na terra. É por isso, eu disse hoje conversando com o Jorge: Jorge, nunca perca o foco. Olhe sempre para quem, Jorge? Para Jesus. Porque religião não presta. Religião, infelizmente, a palavra religião vem lá do latim, que quer dizer religare, religação do homem com Deus. Religa nada, transforma você num imbecil, muitas vezes escravizado por dogmas que são humanos. É por isso que Jesus não deixou religião. E alguém diz assim: pastor, mas nós somos da religião cristã. Isso é uma forma teológica de nós nos reafirmarmos como alguém nessa sociedade. Mas ele deixou, sabe o quê? O evangelho do reino. Ele diz aqui: olha, eu não vim pregar cristianismo, eu vim pregar o reino de Deus. Eu vim pregar um reino que é diferente de tudo que existe neste mundo. Este mundo, para você vencer, você tem que ganhar. No meu mundo, para você vencer, você tem que perder. No reino de Deus é tudo invertido. E a religião não mostra isso. A religião impõe a nós. E eu estou falando de todas elas, inclusive a protestante. Por isso que nós usamos bandeiras para identificarmos no meio de uma sociedade. Mas eu sou acostumado a dizer aqui nesta igreja e por onde passo: não leve isso. Isso aqui não salva ninguém, leva ninguém para o céu. É até bonitinho, mas não vale nada. Quem vale, quem salva, quem pagou o preço, quem morreu, quem ressuscitou, quem vai ser advogado, quem perdoa, é só Jesus faz isso. Pastor não faz, padre não faz, papa não faz, espírita, kardecista não faz, ninguém faz, só ele. A Bíblia diz, lá no livro de Timóteo, só existe um mediador. E para não ter dúvida, alguém disse assim: quem é? Só existe um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. Não há outro nome, não é o meu nome, não é o nome do Padre, não é o nome do Santo, da Santa, não é o nome de ninguém, só o nome dele, porque só ele passou por isso. Aleluia, aleluia. Cuspiram nele, colocaram ele de pé assim, ó. Levanta. Depois de baterem nele, cuspirem nele, o outro evangelista chega a dizer que colocaram nele, Jorge, um saco, como que um saco de pano. E alguém segura as mãos de Jesus para trás, vem um cara e diz assim, pum, dá um soco na cara dele, desmonta
o rosto de Jesus, e alguém diz assim: declara-nos quem foi que te bateu, já que tu és o Filho de Deus. Ele foi levado, é por isso que Isaías, é por isso que os profetas diziam: esse camarada, ele foi levado como um cordeiro mudo ao matadouro. Ele sabia o que ia passar. É por isso que lá no Jardim do Éden ele disse: Senhor, se for possível, passa de mim esse negócio é difícil demais, eu sei o que eu vou passar. Mas ele lembrou de mim, que eu não ia conseguir. Ele lembrou de você, que você não ia conseguir. Ele viu que a gente não tinha capacidade. Ele viu que eu e você não valíamos nada. Ele víamos que nós merecíamos mesmo era o inferno. Ele diz: mas tem tanta gente que vai um dia acreditar em mim. Tem tanta gente que um dia vai ter a vida mudada. Tem tanta gente que vai ser liberta das drogas, da prostituição, do álcool, do que for, por minha causa. Aí ele olha para o pai e diz: mas pai, que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Aleluia. E mudo, levantaram ele, colocaram uma túnica de rei diante da corte real. Está lá o centurião olhando e rindo. Os soldados dele desdenhando de Cristo. Diz a Bíblia aí no verso de número 20, no versículo 19: feriram na cabeça com a cana, cuspiram nele, se puseram de joelhos e o adoraram, desdenhando. Olha para cá, colocaram Jesus de pé. Aí os soldados faziam assim: ó grande Filho de Deus, tirando onda, sangue descendo, rosto deformado. É por isso que Isaías, quando fala de Jesus nessa fase, ele diz assim: beleza nenhuma se via nele. O rosto de Jesus foi desfigurado, irmãos. Eu uma vez saindo da boate do Canos, eu fui pego por um grupo de uns 30 camaradas de uma gangue rival. Eles me bateram, porque eu estava só. Fiquei 6 meses, mais ou menos, andando com colar cervical, doente, com o rosto desfigurado, corpo deformado. Eu fico imaginando o que Jesus passou, irmãos. Você olhava para ele e via o rosto dele completamente irreconhecível, varrido pelo sangue. Diz a Bíblia que, havendo eles escarnecido, tiraram-lhe a púrpura, vestiram ele com as próprias vestes, levaram ele para fora, a fim de o crucificarem. Levaram Jesus até o local onde eu estou dizendo. Prenderam-lhe os seus pés, porque o salmista diz que transpassaram-lhe também os pés. Não foi só as mãos. Enfiaram-lhe nas suas mãos pregos. E naquela época, por causa da dor que era tamanha, os homens gritavam, os homens xingavam, os homens ficavam com raiva. Eles diziam assim: pega essa mistura aqui, que era uma mistura de uma bebida à base de vinagre, com mais alguns ingredientes que fazia você sentir alívio da dor, te deixava bêbado. Chegaram para Jesus e disseram assim: toma isso aqui diante desta dor. Jesus disse: não. Toma, os outros já tomaram, os outros 2, toma tu também, para ver se alivia essa dor. Eu tenho que sentir isso aqui. Essa é a dor de muitos homens e mulheres que estão me vendo aqui. Essa é a minha dor, é a sua dor. Eu não largo esse Jesus por nada, irmãos. Porque quando eu olho para histórias como essa, das quais eu ainda estou na introdução dela, elas me chocam, elas me fazem repensar, elas me fazem filosofar comigo mesmo. Me fazem rever aquilo que nós achamos que somos. Quando de fato nos percebemos, não somos nada, somos
como disse na semana passada, micróbios passando aqui nessa terra, mas micróbios de Deus, que Deus amou, que Deus selecionou, e que a Bíblia diz que Jesus, olhando para nós e olhando para os seus discípulos, inspirando-se com um pulmão cheio de ar, sorri e diz: não foste vós que me escolhestes, mas foste eu quem vos escolhi. É uma escolha dele. Ele escolheu você, ele escolheu a senhora, ele escolheu você como você é, do seu jeito, com brinco, sem brinco, cabelo, sem cabelo, gordo, magro, inteligente, não inteligente, ignorante. Ele escolheu. Ele diz: eu quero essa para mim, eu quero esse aqui para mim. Oh, aleluia. E nós não merecemos isso. Nós não temos o direito de dizer: Senhor, eu vejo às vezes a gente impulsionado pelas lutas, pelas dificuldades, irmão Marcos, a gente empurra Jesus lá para a parede assim: Senhor, entra com providência. Quem somos nós para colocar Deus em canto da parede e afirmar-nos diante dele como se fôssemos alguém que tem o direito de exigir de Deus que ele haja em nosso favor? Porque o que ele fez já é incomparável, já é imensurável, já é algo que eu não posso de forma nenhuma olhar, a não ser dizer: Senhor, a Deus o eterno seja toda a honra e glória. Praticamente todos que estavam ali, praticamente, não eram todos, mas quase todos que estavam vendo aquela crucificação, olhavam para Jesus como Jesus fosse um nada. Você é mais um ladrão, ó, outro bandido aí, não era o filho de Deus? Cadê? Está lá os soldados, ainda tirando onda, arrancaram a roupa de Jesus na hora que vão crucificá-lo e começam a jogar um jogo da época, para ver, tirando onda, para ver quem ficava com aquela roupa, mas não porque ela valesse alguma coisa, como quem dissesse assim: vamos tirar a roupa do grande rei de Israel. Escute, as pessoas viam Jesus de várias formas naquela época. Os judeus, em João capítulo 8, versículo 52, viram Jesus como um endemoniado. Os fariseus, em João no capítulo 9, versículo 24, viram Jesus como se ele fosse um pecador. Os sacerdotes, lá no livro de João capítulo 7, versículo 12, e Mateus 27, versículo 63, viram Jesus como um enganador e chamaram ele de embusteiro, de alguém que comete embustes, enganos. Os seus apóstolos, andando com ele, Jesus aparece no meio do oceano chamado Mar da Galileia, que era um oceano que na verdade é um lago, no meio da noite, e os discípulos olharam para ele e disseram assim: é um fantasma. Outros diziam assim: esse ali é a reencarnação de João Batista, de Elias, de Jeremias. Você vê isso em Mateus 16, 14. Para Jesus naquela época, muita gente, Jesus era olhado de uma forma diferente. Jesus era olhado por um de um jeito, ele era olhado por um, Jesus por outro ele era olhado de outra forma. Eu quero lhe perguntar nessa noite: quem Jesus é para você? Quem ele é para você? Sabe por que eu estou lhe perguntando isso? Pastor, por que o senhor está me perguntando isso? Porque a despeito de tantas pessoas olharem para Jesus como um ladrão, malfeitor, pecador, embusteiro, como uma reencarnação, o texto diz que um centurião romano, um homem que nem acreditava no Deus de Israel e que tinha como os seus deuses Zeus, Plutão e por aí vai, Artemis, e eu poderia falar aqui de um número imenso de deuses e divindades grego-romanas. Mas a Bíblia diz que o centurião olha para aquele homem na cruz quando Jesus dá o brado e diz assim: esse homem era o Filho de Deus.
Eu me fiz a pergunta essa manhã. Como foi que esse cara chegou à conclusão que Jesus era o Filho de Deus? Quem acredita que Jesus é o Filho de Deus aqui? Acredita mesmo? Quem acredita que Jesus é o Filho de Deus, sinceramente? Acredita? Por quê? Por que você acredita que ele é o Filho de Deus? Tem um porquê que esse cara não acreditava. Ele era o chefe dos soldados e ele estava dentro da corte, vendo os seus soldados, os seus leais soldados, cuspindo, batendo, colocando coroa de espinho, tirando onda, e ele estava lá como um bom general romano, ou como um bom centurião romano, olhando, rindo e tirando onda. E ao encerrar da crucificação, um homem que antes estava desdenhando e dizendo: esse aqui é um ladrão realmente, esse é realmente um pecador, esse é um Zé Ninguém, ele olha de novo e diz: opa, esse cara é o Filho de Deus mesmo. Existem 4 coisas só, que de forma breve eu quero compartilhar com você, que levaram esse centurião a mudar a forma como ele olhava para Jesus. Deixou de olhar para Jesus como sendo um Zé Ninguém, para reconhecer que ele era o Filho de Deus. Você reconhece isso nessa noite? Você reconhece isso no seu coração? Você consegue dentro da sua alma reconhecer: Jesus é o Filho de Deus? Primeiro, pastor, como foi que o centurião conseguiu perceber que Jesus era o Filho de Deus? Primeiro, por 4 palavras de Jesus. A primeira delas, ele viu Jesus falar palavras de perdão. Em Lucas, no capítulo 23, o versículo 34, o centurião ouviu pela primeira vez Jesus dizendo assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Escute. Quando as pessoas eram crucificadas naquela época, há relatos históricos que mostram que os crucificados, já até embebecidos pelo vinagre, por toda aquela mistura, xingavam Roma, xingavam quem estava embaixo. O pessoal passava tirando onda, não foi só na época de Jesus, era todo mundo que era crucificado naquela época, nego passava para tirar onda, era como se fosse um show daquela época. Ei, vai ter crucificação hoje? Vai, rapaz, pegaram 3 ali. Opa, que hora? 3 horas, vamos lá. Passava lá: e aí, otário, e aí, babaca? E quem estava sendo crucificado cuspia em quem estava lá embaixo, xingava quem estava lá embaixo. Aquele homem, aquele centurião, ele viu o pessoal passando, fazendo como de costume se fazia, xingando, tirando onda. E até um dos ladrões que estava do lado de Jesus também, a Bíblia diz que injuriava Jesus. E a palavra de Deus diz que este homem chamado Jesus, a despeito do xingamento, da blasfêmia, de tudo que lhe ocorria, a Bíblia fala que ele olhou para os céus e fez uma oração dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O centurião começou a olhar dizendo assim: meu Deus, o que é isso? O cara está pedindo para Deus dele, o Pai dele, nos perdoar. Ele poderia estar pedindo: Pai, mata esses caras. Pai, manda uma milícia de anjos para arrebentar com esses camaradas. Pai, manda um terremoto aqui para acabar com eles, para mostrar que tu é Deus. Era o que eu esperaria, era o que você esperaria, era o que o centurião esperava. Porque quando eles iam para a guerra, eles diziam assim: ó Zeus, Deus dos deuses, entra conosco na guerra. Vai à frente e derrota os nossos inimigos, põe eles aos nossos pés. Você vê os cânticos dos filósofos gregos a Zeus, quando eles iam para as batalhas. E quando você vai estudar sobre isso, você vê que era hábito de, quando se estava numa situação crítica, clamar a Deus para que Deus viesse com vingança e juízo. E Jesus, no meio de uma injustiça, sendo crucificado, levanta a mão para o céu e diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus estava intercedendo por eles, mas estava intercedendo por nós também, porque Ele estava lá por nossa causa. Aí quando eu olho para isso, deixa eu lhe compartilhar uma coisa que você precisa saber.
Quem aqui tem pecado? Além de mim, tem mais alguém? Que bom, Nara, não, mas alguém? Quem tem pecado aqui, irmão? Todo mundo aí? Quem não tem? Alguém se atreve a dizer que não tem aí? Não tem? Todo mundo tem pecado? Que bom, que bom, que bom. Deixa eu lhe dizer uma coisa, você que está me vendo. 1 João no capítulo 2, versículo 1 diz assim: meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, sabei, pois, que temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também de todo o mundo. Olhe para cá, eu e você não merecemos ir para o céu, não merecemos perdão, porque somos pecadores, mas Jesus naquela cruz, quando Ele estava morrendo pelos nossos pecados, Ele foi a propiciação, Ele foi o sacrifício, que Deus olhou e disse: este sacrifício, a partir de hoje, é suficiente para que todo aquele que nele crê, não pereça. Você quer vida eterna? Quer viver para sempre? A ciência está se matando para tentar criar cosméticos, maneiras de manter a nossa pele mais nova, de nos rejuvenescer, de nos fazer mais jovens. Tem gente sendo colocado em tanques de hidrogênio líquido para serem congelados, para que no futuro possam ser descongelados e conseguirem viver mais anos. Quer ter vida eterna? O nosso Jesus conquistou isso naquele dia na cruz. Você não precisa disto, você precisa dele. A vida eterna está nele. É ele que tem isso para nós. Aleluia. Segunda coisa que aquele centurião viu que o fez dizer: esse cara é o Filho de Deus. Ele viu Jesus falar palavras de esperança. Ei, olhe para cá. Sabe aquele momento em que você está perto de morrer, ou você está doente, ou você está mal, e alguém chega e diz assim: cara, tu não vai morrer não. Está perto de falir, alguém diz assim: cara, tu não vai falir não, Deus vai te abençoar. Quem já recebeu uma palavra de esperança de alguém? Levante a mão e diga glória a Deus. Já recebeu uma... É bom ou não é? Sinceramente falando, você está num momento difícil, e alguém chega e lhe dá um abraço e diz assim: cara, você não está sozinho, eu estou com você, estou nessa luta com você, olha, Deus é contigo. Aquilo dá uma força, aquilo dá um gás, aquilo nos anima, nos faz querer seguir em frente, nos faz querer vencer. Às vezes o problema nem é tão grande, mas a gente vê ele enorme, mas chega um amigo, chega um companheiro, chega alguém e nos faz sentir esperança diante do impossível muitas vezes. Quantas vezes eu não cheguei em hospitais, em pessoas que estavam à beira da morte, desanimadas com a própria morte, entristecidas com o fato de que sabiam que de lá não sairiam mais. E eu sento do lado da cama e vou explicar para elas o que é a morte. E na morte elas começam a encontrar a esperança. Dentro da morte elas começam a ver: peraí, a esperança. A esperança. A morte é uma passagem. A morte é um veículo. A morte é um modo de você alcançar a eternidade. Há uma eternidade que nos aguarda, e a morte será o veículo para ela. Com Cristo Jesus nós iremos para o lugar certo. Louvado seja o nome do Eterno. A pessoa se anima, se alegra, e quando fecha os olhos, mesmo que para a morte, ela fecha os olhos sabendo: não, eu estou fechando os olhos, mas há uma eternidade que me espera, porque há uma esperança no meu coração. Quem tem esperança dentro de si aí? Tem? Escute uma coisa. O centurião ouviu em Lucas, no capítulo 23, no verso 43, Jesus virá para um ladrão, um bandido, que estava crucificado porque merecia, porque tinha cometido erros, que a lei naquela época dizia: se você cometer isso, você vai em cana e vai ser crucificado. Ele não estava ali porque ele era bonzinho, não. Ele estava ali porque justamente a lei da época determinava que ele faria isso com ele. Os romanos fariam isso com ele.
Está lá o ladrão crucificado com Jesus. Um deles vira: Jesus, tu não é o filho de Deus? Se tu é o filho de Deus, tira a gente daqui, cara. Vamos arrebentar geral. Jesus calado tá, calado ficou. O outro lado vira assim: rapaz, larga de falar doidice, senhor. Nós estamos aqui porque nós somos bandidos, reconhecendo o pecado. Nós estamos aqui porque merecemos, reconhecendo a insuficiência, a dependência de um perdão. Para de falar tolice, porque esse homem aqui que está aqui do nosso lado, ele não merece estar aqui não. Aí ele olha para Jesus. Meu irmão, olha para cá. Para tu entender porque que aquele centurião começou a dizer assim: esse cara não é um cara comum. Foi mudando a visão daquele centurião. Primeiro ele vê Jesus pedindo perdão àqueles que tinham feito mal. Depois ele vê Jesus olhando para um ladrão, bandido, e dizendo assim para ele: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Tu não entendeu? Você está afundando o barco. O barco do teu lado, do teu amigo, está afundando também. Aí ele está olhando tu afundando. E ele diz assim: me socorre. O que você diz para ele? Meu camarada, tu está pirando? Eu estou afundando também, meu barco também está afundando, meu irmão. Segura teu veneno aí que eu seguro o meu. Te vira para aí que eu me viro para cá, rapaz. Jesus poderia dizer para aquele bandido: o quê? Eu lembrar de ti, bandido? Eu lembrar de ti? Eu estou aqui pagando um preço que nem é meu. E o centurião está olhando. Aí vira o ladrão e diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, reconhecendo Jesus como Adonai, reconhecendo Jesus como rei, reconhecendo que ele tinha um reino e que ele ainda entraria neste reino após aquela crucificação. O centurião olha e diz assim: não, pera, deixa eu ver o que Jesus vai falar para esse cara, porque Jesus, não é possível que Jesus vai querer ajudar alguém se ele mesmo não consegue se ajudar. Jesus olha para o bandido e dá esperança. Meu irmão, só quem está no fundo do poço, só quem está na roça sabe como é maravilhoso alguém chegar e lhe dar uma palavra de esperança. Só quem está realmente na lama sabe como é bom alguém chegar e dizer assim: deixa eu te ajudar, tenha fé, vai dar certo, você vai conseguir, Deus vai mudar essa história. Só quem está nessa situação sabe. Aquele ladrão sabia que ele dali, ele não sairia mais vivo, mas ele ali olhou pedindo esperança. E Jesus podia ter ficado calado como ficou ao outro, mas ali estava a fonte da esperança viva. Ele olha e diz: hoje, não é amanhã, não é depois de amanhã, não é daqui a 3 dias, tu vai conhecer o paraíso hoje, hoje, hoje. Aleluia. Palavra de esperança. Terceiro, ele viu uma coisa incrível. Em João capítulo 19, versículo 26 e 27, Jesus olha para sua mãe Maria e olha para o seu então apóstolo João e diz assim: mãe, cuida do meu amigo, cuida da minha mãe. Existem vários apócrifos que falam que José, o pai de Jesus, morreu muito cedo. Eu não vou entrar no mérito da questão aqui, porque esse não é meu objetivo. Mas que Maria ficou viúva muito cedo. E naquela época, uma mulher quando ficava viúva, meu amigo, ela entrava na roça. Era tão sério a situação das viúvas que Deus fez uma lei para tentar protegê-las. Mas a Bíblia fala que Jesus sendo crucificado, e o centurião está olhando, Jesus estava prestes a morrer e está preocupado com quem ia ficar vivo. Meu irmão, quando a gente está prestes a morrer, a gente está preocupado com o da gente, com o que está na reta, com o nosso. A gente fica pensando assim: eu não quero é morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer, Jesus não me deixa morrer. Se você for um casado e rico, tu já pensa assim: vou morrer?
e o Ricardão vai usar meu dinheiro todinho com minha mulher. Já pensa logo doidice. Se tu é uma mulher, se eu morrer, rapidinho meu marido arruma outra. Porque quando a gente está perto da morte, a gente pensa em nós. Nós somos egocêntricos, o ser humano é por natureza assim. Mas Jesus, ele não foi egocêntrico. A despeito de pensar nele, ele olha para baixo, vê a sua mãe agora então sozinha, e vê para uma porta e diz assim: ei, cuida dela como se fosse tua mãe. Você, mãe, recebe ele como se fosse filho. O centurião está olhando. Palavras de cuidado. Escute uma coisa: Deus nunca vai abandonar você. Sabe o que eu amo nesse Deus? É que todas as vezes que eu penso que Ele me abandonou, Ele aparece do nada. Como que alguém dissesse, dando um susto, dissesse assim: tá vacilando, rapaz. Eu estava chorando no carro por causa de algumas situações. Hoje, isso foi hoje, enquanto eu escrevi essa mensagem, chorando, lutando entre a carne e o espírito. A carne e o espírito. A carne diz: faz isso. O espírito diz: faz aquilo. Uma ovelha me liga, e eu não me contendo. No meio da conversa eu acabo chorando um pouco. Ele está chegando em casa com a família. Ele mal deixa a família em casa. Tu está onde? Falei: cara, eu estou aqui na porta assim, assim, assado. Demora alguns minutos. Eu olho no retorno, estou falando com ele. Ele está encostando no carro do meu lado. Desce do carro e vem me dar um abraço para chorar comigo. Aí nessa hora eu disse: Deus cuida da gente, irmãos. Ele cuida de você. Acredite no que eu estou lhe dizendo. Você às vezes não percebe, mas Ele está lá cuidando, Ele está lá zelando, Ele está lá lhe dizendo assim: eu estou contigo, meu filho. Pelo amor de Deus, eu estou contigo, minha filha. Por que esse desespero? Por que esse pânico? Por que isso? Calma, eu estou contigo, eu estou aqui, eu estou junto com você. Aquele centurião viu um homem que não, em tese, não podia cuidar de si mesmo, tentando cuidar de alguém que estava aqui. Ele começou a dizer assim: quem é esse cara? Quem é esse cara que está pensando nos outros em vez de pensar em si? Que podia estar preocupado consigo mesmo, está preocupado com os outros. Que em vez de pensar na sua dor, está pensando na dor dos outros. Só Jesus faz isso. Eu só conheço um que faz isso. É só Jesus faz isso. É por isso que Pedro, quando vai falar do cuidado de Deus, ele diz na sua primeira epístola, no capítulo 5, no versículo 7, assim: lançai sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Como se não bastasse. Quem já ouviu falar no Espírito Santo aí? Já ouviu falar nele? A rua? Já? Então escute. João capítulo 14, versículo 16. Jesus estava perto de começar o seu calvário. Ele diz assim: eu rogarei ao Pai, Ele vos dará um Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque ele não conhece, mas vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Eu não vos deixarei órfãos. Jesus, antes de subir para a glória, Ivone, chama os apóstolos. Mateus capítulo 28, nos últimos versículos, lá no versículo 19 e 20, Jesus começa assim: ide por todo mundo, ensinai, fazer discípulos, blá blá blá, e blá blá blá. Aí lá na parte B do versículo 20 ele diz assim: e eu, não é outro não, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Passe o tempo que for, Ele caminha com você, Ele está com você, Ele está do nosso lado.
para encerrar. Para que eu possa encerrar, ele viu a quarta e última fala de Jesus. Em Lucas, no capítulo 23, no versículo 43, Jesus disse assim: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Nesse exato momento, no versículo 39 do capítulo 15 de Marcos, e o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamava, expirava, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Sabe o que Lucas fala? Lucas está lá olhando. O capítulo 23, o versículo 47, falando dessa mesma história, ele diz assim: e o centurião, vendo tudo aquilo, deu glória a Deus, dizendo: este homem era um homem justo. Olhe para cá. Sabe qual foi a última coisa que foi o ápice para aquele centurião dizer: esse cara é o Filho de Deus? Foi quando ele viu Jesus no seu último momento, entregando-se ao Pai. Sabe o que é isso? É entrega completa, Pai. Ei, mãezinha, olha para cá. É quando você diz assim: a partir de hoje eu sou dele, eu sou para ele, eu vivo para ele, eu caminho para ele, eu respiro para ele, eu canto para ele, eu toco para ele, o meu dinheiro é dele, a minha roupa é dele, a minha vida é dele. Ele estava dizendo: em tuas mãos eu me entrego. Quem já disse isso para ele algum dia? Tem vivido isso? Fique de pé em nome de Jesus. Olhe para mim. Escute o que eu vou lhe dizer. O texto fala que o centurião, que antes estava com o seu batalhão desdenhando e fingindo ser um adorador de um Jesus que eles não acreditavam ser o Filho de Deus, o centurião agora olha para os seus soldados. Olhe para cá, querido, porque isso é muito profundo. O centurião olha para os seus soldados, abre a boca e diz: ei, esse cara aqui é justo, esse cara é o Filho de Deus. E aí ele abre a boca e diz assim: glória a Deus. Um centurião que entendeu quem era o Filho de Deus pela dor do Filho, porque ele conseguiu ver o amor de Deus na dor de Jesus. Ele conseguiu ver o cuidado de Deus na dor de Cristo. Ele conseguiu ver o perdão de Deus na dor de Cristo. Escute, eu não quero me alongar, mas Davi uma vez disse assim, lá no Salmo 37: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Centurião deixou de adorar Zeus, Plutão, para dar glória a Adonai, Tsevaot, para dar glória a Hashem, para dar glória ao Eterno, porque viu alguém que entregou-se completamente a Ele. O que tem impedido você de se entregar completamente a Deus? O que tem impedido você de fazer aquela entrega total? Sabe aquela coisa que você sente que está faltando alguma coisa no meu ministério, está faltando alguma coisa na minha vida,
alguma coisa está faltando que eu não consegui me entregar completamente ainda. Eu percebo que eu posso fazer mais, mas eu não sei o que está acontecendo. Tem alguma coisa. O que é que está te pedindo de fazer a tua entrega total a Ele, para que você possa um dia dizer: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai, em tuas mãos eu estou confiando aquilo que é a única coisa eterna que você tem, é esse espírito que há em ti. Essa carne perecerá, esses músculos, essa beleza um dia envelhecerá, enrugará e morrerá, mas o seu espírito não. Então o que nós temos de valor não está aqui fora, está aqui dentro. O que Ele tinha de mais importante, Ele disse: Senhor, nas tuas mãos eu dou. Está aqui o que eu tenho de melhor, é o que tem dentro de mim. Ao que há dentro de mim, nas tuas mãos, ó Eterno, eu entrego. Ter uma entrega total, irmãos, exige uma coisa de nós. Eu preciso querer isso. Quem deseja isso aqui nessa noite? Eu quero orar aqui nessa noite. Eu não sei se há alguém que ainda não entregou-se para Cristo aqui nesse local. Mas se você ainda não fez isso, quiser entregar-se a Ele nessa noite, eu quero orar por você. Essa é uma decisão sua. Ninguém tomará ela por você, será só você e Ele. Ninguém fará isso por você. Seu marido não vai poder te ajudar, sua mulher, sua mãe, seu pai, ninguém. É só você e Ele. Mas se você quiser, Ele está aqui nessa noite, e Ele quer entrar na tua vida, fazer morada. Ele quer ser Senhor da tua vida, perdoador dos teus pecados, sarador, salvador, libertador. Mas ninguém pode fazer isso por você, a não ser você. É querer. Centurião começou essa história como um debochador, terminou a história como um adorador. Ele começou a história olhando como se Jesus fosse um embuste pecador, terminou a história dizendo: este homem é justo e é verdadeiramente o Filho de Deus. Quem Jesus é para você? Ele é o Filho de Deus na sua vida? Porque se Ele é o Filho de Deus na sua vida, isso quer dizer que Ele é Deus na sua vida. Quer dizer que Ele é Senhor na sua vida. Quer dizer que Ele manda em você. Quer dizer que Ele manda no seu dia a dia. E se você é um desses, eu quero convidar a nós orarmos e adorarmos e exaltarmos a Ele. Porque se aquele centurião conseguiu dar glória, nós podemos também glorificá-lo nessa noite. O sol se apagou, o Salvador se corpo lá na cruz. Cante, 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 cante. Cante, cante com a alma. O peso do pecado Ele levou. O saio abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcros se abriu, cada vez será seu grande amor. Oh morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre.
Jesus é para você? Ele é um ícone, ele é um profeta, ele é uma fábula. O que ele é para você? Para um centurião romano, ele era o filho de Deus. Para um cara politeísta, ele se tornou o filho do Deus vivo. Que ele é para você. Por isso que a gente canta. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro vem sempre exaltado Para sempre, pra sempre, pra sempre, adorado pra sempre, pra sempre. pra sempre Ele ressuscitou, aleluia. A ele, Adonai, seja toda honra e glória. O centurião era romano. Paulo, quando escreveu aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 9, ele disse assim: se com a tua boca, não é com a boca de ninguém, não é com a boca da tua esposa, não é através do teu filho, não é através da tua mulher, do teu marido, de um parente. Ele disse: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Ninguém chegará lá sem passar por Jesus. Ele é o caminho, Ele é o mediador, Ele é o cara, Ele é o meu ícone. Ele sim, eu o olho como meu ídolo máximo. Ele é o meu Salvador. Ele é o verdadeiro Adonai. Ele é o verdadeiro Rei dos Reis. É por isso que não importa o momento que você estiver passando na sua vida, saiba, Ele é o Filho de Deus e Ele está conosco. Ele é o Filho de Deus e Ele está conosco. Ele é o Filho do Eterno, mas Ele está conosco. Ele estava na criação de tudo e hoje está conosco. Aleluia. Não se turbe em vosso coração. Cante. Crede em Deus e também Cante com a alma, com a alma. na casa do meu Pai há muitas moradas. Cante, é João capítulo 14, cante. Se não fosse assim, eu não teria tido. Vou preparar-vos um lugar. Eu irei, vos levarei para mim mesmo. Vos conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai, mas aquele que crê em mim, obras maiores fará.
amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que crê em seus mandamentos e nos guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Eu me manifestarei, eu me manifestarei a Ele. Sabe como é que Ele se manifesta? Às vezes você está num carro e Ele traz alguém para te dar um abraço, para dizer assim: eu estou me manifestando a ti. Às vezes Ele se manifesta quando você está sozinho em casa, de joelhos, e de repente está chorando ali na sua cama, e você sente que alguém está tocando no seu cabelo, e você sabe que parece loucura, mas você está sentindo um carinho, um afago. Às vezes está tocando uma música e no meio daquela música uma frase grita dentro da tua alma dizendo: eu estou falando contigo, eu estou falando contigo. Ele se manifesta, Ele tem maneiras incríveis de se manifestar a nós. É por isso que nós amamos Ele. É por isso que eu não me arrependo do dia que eu disse: Jesus, eu te quero na minha vida. Se eu puder te ter, me ajuda, porque eu quero te ter na minha vida. Quero te amar mais, quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. eu Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Senhor, nessa noite eu intercedo por todas as pessoas que estão me ouvindo nessa hora, Senhor. Onde quer que elas estejam, seja nesta igreja ou fora dela. Jesus, Tu és o Filho de Deus. Reconhecer isso é reconhecer a grandeza de quem Tu és. Nós reconhecemos a Tua grandeza nesta noite. Eu, Felipe, todos os demais aqui, reconhecemos a Tua grandeza, Senhor. Reconhecemos a Tua superioridade. Reconhecemos, meu Deus, o quanto Tu és maravilhoso, insondável, incomparável. Verdadeiramente Tu és o Filho de Deus, Pai, e nós somos dependentes de Ti, no corpo, na alma, no espírito. E onde houver, Senhor, uma pessoa, Pai, que ouvindo o que eu estou dizendo e o que foi falado nesta noite, em seu coração, crer que Tu és o Filho de Deus, e com a boca está abrindo e dizendo: eu quero, Jesus. Nesta hora, Senhor, entra neste coração e faz morada. Nesta hora, Senhor, neste coração entra, habita, perdoa e te transforma dentro dele, Senhor, também neste Filho de Deus que Tu és para nós. Que em nome de Yeshua o Mashiach, Pai,
Tu estejas abençoando, Deus, as vidas, aonde quer que elas estejam, alcançando-as por meio do Teu Espírito que é santo, fazendo-nos entender que nós não estamos sozinhos, Deus. Obrigado por esta palavra, obrigado, meu Deus, por tudo que nesta noite falaste a nós. Assim oramos em nome de Yeshua, e só quem crê dá a melhor salva de palmas a Jesus. Acabou não. Quem é Jesus para você? Você já sabe quem é? Quem é? Para mim, Ele é o justo Filho do Deus vivo. Quem Ele é para você? Se Ele for o justo Filho do Deus vivo, é porque você é um salvo, é porque você é um servo, que você é um selado. E se Ele ainda não é isso para você, permita Ele ser, porque Ele é maravilhoso, Ele é tremendo, Ele é grandioso, Ele é realmente incomparável no seu amor. Que o Eterno abençoe e guarde a sua vida, que o Eterno abençoe e guarde a cada um de nós. Curve a sua cabeça um instante em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por esta palavra. Te agradecer, Deus, por podermos estar aqui te cultuando, Senhor. É um privilégio isso. Te agradecer porque Tu tem te feito cuidadoso na vida de cada um de nós. Tu tem cuidado de nós. Te agradecer, Deus, porque verdadeiramente Tu és aquele que perdoa pecados. Te agradecer, Deus, porque verdadeiramente Tu és aquele que nos dá esperança. Te agradecer, Deus, porque Tu deste o exemplo, ó meu Salvador Jesus, do que é uma entrega ao Pai. Que nós possamos ter a nossa vida entregue nas mãos deste Pai. Que a nossa vida verdadeiramente seja entregue nas mãos dEle. E que todos, não só os que estão nesta nave da igreja, como os que estão me assistindo, possam entender: Jesus é o Filho do Deus vivo. Só Ele é. A Ele a honra, a Ele a glória, para todo sempre. Que Deus, Tu possas nos dar uma ótima semana na Tua presença. Tenhamos uma semana abençoada no nome do Teu Filho Yeshua. Nos leva em paz às nossas casas, debaixo da Tua graça maravilhosa, debaixo deste perdão maravilhoso, debaixo, meu Deus, das Tuas asas poderosas. Assim é a nossa oração em nome de Yeshua o Mashiach. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos hoje e sempre. E você pode levar a mão no coração e dizer, pode aplaudir Jesus, porque Jesus é maravilhoso.